A gente já começa acendendo o sinal de alerta aqui em Alagoas, porque nós passamos dos 100 mil casos de Covid-19 aqui no estado. Só de ontem para hoje foram quase 800 novos casos registrados. Quem tem para a gente as informações atualizadas é o repórter Williams Tavares, que está com a gente ao vivo. Williams, a gente tinha infelizmente registrado, antes de eu ter tirado essas férias aqui, a gente tinha dados menores de casos. Infelizmente, nas últimas semanas, esses casos voltaram a crescer e crescer muito. Não é isso, Williams? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta Alagoas. Verdade, Edson. Desde o começo da pandemia já foram registrados 100.011 casos. Nas últimas 24 horas, 773 novos casos da doença. Estão em isolamento social 2.052 pacientes, 8.696 são considerados casos suspeitos. Até o momento, 2.389 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram registradas 5 mortes, sendo 1 aqui na capital e 4 no interior do estado. 95.317 pacientes estão recuperados da Covid-19. A respeito da situação dos leitos hospitalares, até o momento, a ocupação é de 38%. Diante de todos esses números, Edson, vale destacar que a população deve fazer a sua parte e seguir as recomendações sanitárias, pois a situação não está nada fácil, não está de brincadeira. É com você, Edson. Obrigado, Williams, pelas suas informações. A gente viu aí a quantidade de casos confirmados, né? Chegamos a 100 mil. Obviamente, nós não temos hoje 100 mil casos confirmados. É o acumulado desde o início da pandemia aqui no estado. E como nós chegamos até aqui, a esses 100 mil casos confirmados de Covid, a gente separou aqui, vou trazer aqui no nosso telão, as informações atualizadas dessa evolução, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O primeiro caso confirmado, pode colocar para mim, por favor, aqui a cartela? A gente tem aqui, ó, essa evolução até agora. É uma evolução crescente, obviamente, aqui, porque é um número acumulado de casos. Então, a gente teve o início da pandemia na semana epidemiológica número 7. Aqui a gente registrou, ó, o primeiro caso confirmado em Alagoas. Esse primeiro caso foi confirmado na semana 7, em meados ali de fevereiro. As duas primeiras mortes confirmadas só apareceram nesse boletim aqui na semana 14. Tá aqui, ó, as primeiras mortes por Covid em Alagoas, semana 14. A gente já tinha nessa questão aqui 2 mortes confirmadas e 94 casos confirmados. Essa semana 14 foi entre final de março e início de abril. O pico da doença, até agora, registrado em Alagoas, foi na semana 26, no final do mês de junho, início no mês de julho. E a gente está vendo aqui, ó, deixa eu ver aqui, semana 26, a gente está vendo aqui, nessa semana foram confirmados 4 mil, já eram 45.482 casos. Coloca a outra cartela, por favor, que a gente tenha a evolução com os picos. Muito bem. Aqui a gente começou na semana 7, ó, semana 7, 0 caso, né? 0 morte, um caso. E aí a gente foi subindo e o pico da doença surgiu aqui, ó, nessa semana você está vendo aqui, ó, 7.140 casos em apenas uma semana. Esse é o pico da doença em Alagoas, exatamente a semana epidemiológica 26. Depois nós tivemos uma queda, você vê que foi caindo, teve umas alterações aqui, subia, descia, e o número de mortes foi caindo. Você veja que foi caindo até chegar a esse ponto aqui. Nas últimas semanas, infelizmente, nós tivemos aumento no número de casos e aumento no número de mortes. Então a gente tem aí uma situação de alerta realmente geral. Vamos colocar o outro gráfico, também destaca exatamente os picos da doença até agora registrados na região metropolitana, que é esse pico azul, ó, região metropolitana de Maceió. Veja que nessa região metropolitana, Maceió e as outras cidades da região, atingiram um pico aqui antes do estado. O estado atingiu um pouquinho depois. Tivemos o pico primeiro em Maceió, aqui na primeira semana, na semana 23, iniciozinho de junho, e nos demais municípios de Alagoas, esse pico só chegou no início de julho. Aí a gente teve aquela questão da queda, e olha como já começa a acentuar a alta novamente. Então, é importante a gente continuar em alerta máximo. Infelizmente, a doença não está totalmente controlada, a gente tinha tido um pico, começamos a cair, a perder, a desacelerar, na verdade, e agora, infelizmente, começou novamente a acelerar. Então, precisamos continuar
atentos. Vem aí final de ano, a gente já está no mês de dezembro, muitas aglomerações já nas compras também. A gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, na 25 de março, a loucura que está lá, vários horários, né? Aqui também a gente tem proporções menores, claro, mas há uma tendência de aumentar esse movimento. Além disso, os encontros, confraternizações, tudo isso tem que ser com muita atenção, porque nós estamos ainda em pandemia.